Pessoal, estou aqui com minhas orquídeas, cumprindo minha quarentena. Então é o que eu estou pedindo para vocês, meus amigos. Mantenham-se em casa, não saiam, vamos vencer o coronavírus. Muita fé e esperança. E a partir de agora, fique com mais um vídeo da minha série Colecionismo, Música e Cultura. Obrigado, pessoal. Fiquem em casa. Até mais. Abraço. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariel Schmitz Ataíde. Esse aqui é o segundo vídeo em que eu, além de já ter postado algumas músicas, como já falei no vídeo anterior, que esse canal eu utilizo para postar músicas em que eu mesmo as interpreto, e na minha história com as bandas que tive e algumas músicas dos CDs que gravei na minha vida. Mas agora também estou interessado em falar sobre minhas coleções e sobre as coisas que me interessam, os hobbies que mais me chamam a atenção, que são as coisas que me trazem alegria, conforto e muita felicidade no meu horário de lazer. Nesse momento eu quero dizer para vocês como é que foi que começou o meu interesse pela música. Então, em 1991, 92 por aí, mexendo lá em algumas fitas cassete da minha mãe, do meu pai, eu encontrei uma fita cassete muito antiga, vermelhinha assim, que me chamou muito a atenção três canções que haviam gravadas nela, que eram Love of My Life, We Are the Champions e Don't Stop Me Now, do Queen. Essas músicas me chamaram muito a atenção, eu comecei a ouvir e me interessei muito. E aos poucos eu queria saber quem é que cantava, o que estava acontecendo ali, né? Foi uma emoção muito grande o conhecimento dessas três canções que estão nas versões ao vivo do Live Killer de 79. Naquele momento eu aos poucos fui descobrindo algumas coisas, até com a minha mãe, eu descobri que o nome da banda era Queen e que o líder, o vocalista era Freddie Mercury e que há poucos dias havia morrido de AIDS. Aí eu queria ampliar meus conhecimentos, eu queria comprar mais discos não, o primeiro disco ainda não tinha disco nenhum, né? Então, naquele momento, eu estava sempre buscando recortes de jornal, de revista, que pudesse me situar em saber quem era o Queen, a banda que estava me transmitindo uma sensação inigualável na questão da música, estava me trazendo interesse por ouvir música. Então, quem é esse Queen, né? Aí eu perguntava para alguns amigos, alguns sabiam muito pouca coisa. Era uma época em que a informação não era tão vasta como hoje, logicamente, não existia internet nem coisa nenhuma. Às vezes uma revista Contigo, uma revista Manchete, o Correio do Povo com alguma coisinha, era assim, ou Zero Hora. Então, em conversa com um amigo que devia, na época, eu acho que eu estava com 11 ou 12 anos, ele devia ter uns 14 ou 15. Ele me falou que tinha visto na loja lá em Santiago, que é a minha terra natal, um álbum duplo que era uma coletânea do Queen, só com as melhores. E eu me entusiasmei muito e fui até a loja. Chegando lá, perguntei se tinha o disco e me mostraram, né? O nome da loja era Complementos Disco Show, do meu amigo Francisco, depois se tornou meu amigo, né? Na época foi o dia em que eu o conheci, né? E me interessou muito aquele disco e eu pedi para minha mãe. Isso devia ser setembro de 92 ou algo assim. E ela me prometeu para me dar no Natal. Então, como eu não foi imediata eu não tive acesso imediato a esse disco, seguidamente eu ia na loja só para observar as fotos, o encarte e olhar aquele disco assim com muita curiosidade e muito interesse, né? E aí a minha mãe comprou o disco e levou para casa e o guardou para me presentear no Natal, né? E quando um dia eu descobri onde estava esse disco guardado e quando saíam de casa eu ficava sozinho, eu ia lá observar as fotos, olhar e assim levei vários dias. Quando eu ganhei esse disco, que o disco está aqui, vou mostrar para vocês, é o Greatest Hits 2 do Queen, foi o primeiro LP
que eu tive o LP duplo, né? Olha que bonito esse encarte. Esse encarte me chamou muita atenção desde o primeiro dia. Foi uma coisa assim que me deixou muito feliz, muito curioso quando eu ganhei esse disco em dezembro de 92, então. Eu comecei a ouvir incansavelmente essas músicas e logo em seguidinha, muito pouco tempo, eu já estava sabendo decor todas as músicas, eu ouvia e as cantava assim com muita naturalidade e aquilo era uma coisa que assim fez a minha cabeça imediatamente. Em fevereiro posterior, já que era a época em que eu estava completando 13 anos, eu pedia mais discos, então o que eu queria era ganhar discos do Queen, né? E aí ganhei a coletânea número 1, o Greatest Hits 1 do Queen, de 1981. E era muito complicado achar álbuns naquela época. Então as coletâneas até era fácil de achar, ou algum lançamento, mas já estavam saindo de catálogo os discos, não estavam mais indo para o interior, né? Eu não estava mais tendo acesso aos discos de vinil, né? Na loja lá era difícil e eu me lembro que o dono da loja, à noite, ele ainda trabalhava de porteiro num edifício e eu ia lá tumultuar a vida dele, levar listas, ó, eu quero essa lista aqui, os álbuns do Queen, né? Eu pedia para ele que ele trouxesse e ele me deu uma triste notícia um dia que ele já não tinha mais onde conseguir porque o vinil estava sendo extinto, né? Que agora ia aparecer uma mídia nova, que era o CD, e que só CD eu poderia talvez ter uma chance futura de completar a coleção. Mas aos poucos eu nunca desisti. Eu achei num sebo o álbum The Miracle, que foi o primeiro álbum do Queen com músicas de lançamento exclusiva, o álbum The Miracle de 1989. Foi o que eu consegui num sebo. E por volta de 92 também, como houve um lançamento novo do Queen, que era o Live at Wembley 86, que era de um show de 1986 no estádio de Wembley, o álbum apareceu lá na loja do Francisco, a Complementos, e eu fui comprar. Me lembro que na ocasião a minha avó comprava as telecenas do Silvio Santos, pediu que eu fosse no correio trocar as telecenas por novas. Eu fui lá e troquei por dinheiro e fui comprar o álbum, né? E aí eu cheguei com aquele álbum em casa, comecei também a ouvir ao vivo e aí me interessou mais ainda, né? Em uma viagem que eu fiz a Porto Alegre, eu me lembro que logo em seguida eu consegui o segundo álbum de lançamento de músicas exclusivas, que então foi o Inuendo. O Inuendo eu não achei nenhum outro, foi o único que eu achei, né? E alguns dias depois, andando lá por Santiago, encontrei um amigo que trabalhava no sebo e me disse: ó, chegou um disco do Queen aqui que acho que vai te interessar, é aquele dos Leõezinhos. E sem dúvida, cheguei lá, capa branca, lindo, era o A Night at the Opera. E eu o comprei também, né? Então, esse foi o início, né? Junto com o convívio que eu tinha com alguns amigos, que nós já éramos muito interessados ou por música ou por videogame, mas especificamente pela música. Eu tinha alguns amigos que gostavam muito de Pink Floyd, então eu fui tendo algum contato com Pink Floyd, Guns N' Roses, Dire Straits, né? Aos poucos foi assim. Então, nessa época começou a minha corrida incansável atrás de LPs e foi que também as forças iam acabando, eu vendo que não achava em lugar nenhum mais os LPs e aí fiquei pensando assim, como farei para conhecer todas as músicas do Queen, né? Não tem como. Havia uma loja em Santiago também que tinham vários LPs assim do Queen, mas não para venda. Eu podia chegar lá e pedir para fazer uma seleção de músicas e gravar uma fita. E fiz isso lá no Pop. Cheguei lá e ele fez uma gravação numa fita das músicas que me interessou, que eu fiz uma triagem, mas nada como levar o disco para casa e eu ter tempo para ouvir tranquilamente, né? Ou às vezes eu ligava para a rádio e pedia, ó, eu quero que vocês rodem tal música do Queen que eu quero gravar, então de preferência até nem falem, né, enquanto passa a música, porque eu preciso fazer uma gravação. E é assim que eu comecei, né, pessoal? Então,
Nosso encontro termina por aqui, dê um joinha aí no meu vídeo. Futuramente, daqui uns dias, farei outro, continuando com essa história, ou vindo com outras histórias sobre colecionismo e minha paixão por música, principalmente. Tá bom? Obrigado, até mais, meus amigos.